Seja muito bem-vinda ao MeCast, o podcast que tem por objetivo trazer mais prosperidade e leveza, fazendo com que você tenha total clareza em todas as decisões da sua vida. Critérios, né, para a gente fazer essa autoanálise, como é que a gente sabe identificar? E principalmente, como também as finanças, né, influenciam na nossa vida e como as nossas emoções influenciam e determinam muito daquilo que a gente sente, né, da forma como a gente lida com as nossas finanças. Então eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela com vocês. Gente, por favor, se animem para fazer perguntas no final, aproveitem esse conteúdo, explorem, esse momento é de vocês, aproveitem esse momento que vocês estejam aqui presentes e atentos a tudo isso e pensando, e cada perguntinha, cada pensamento que vier à mente de vocês, depois a gente pode conversar um pouquinho, debater no final. Eu já vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu acho que já está compartilhando. Vocês já estão vendo aqui? Minha foto aparece? Sim? Sim, perfeito. Perfeito. Então, ok. Como a Nicole falou, eu sou hipnoterapeuta. Eu tô falando para vocês diretamente aqui dos Estados Unidos. Eu moro em Orlando, na Flórida. E sou treinadora em programação neurolinguística. Fui empresária do ramo gráfico durante 18 anos e há 10 anos eu trabalho com hipnoterapia, com desenvolvimento humano, com inteligência emocional. Em 2018, lancei um livro. Ao longo dessa minha jornada, eu já impactei aí mais de 7.000 pessoas entre palestras, workshops, cursos, atendimentos individuais, as mentorias de inteligência emocional. Então é uma gratificação muito grande trabalhar ajudando as pessoas a se libertarem, né, das suas crenças limitantes, dos seus medos, para que consigam ter uma vida muito mais saudável. Aí os eventos presenciais que nós tínhamos até o início da pandemia e hoje somente no online estou atuando. Então, não existe barreiras, né? Quando existem pessoas que querem evoluir, que querem crescer e que querem realmente serem melhores. Vamos lá, gente. Primeiro ponto, como é que a gente sabe que o indivíduo tem inteligência emocional? Primeira coisa, a gente já fica pensando aqui, será que minha mãe tem? Será que meu filho tem? Será que meu esposo tem? Mas aqui a gente começa com o tema de casa de olhar para dentro das nossas emoções em primeiro lugar. E a pergunta é, será que você tem inteligência emocional? Como é que a gente faz para responder essa pergunta? Vamos lá, eu vou passar aqui 10 indicadores, né? A gente precisa ter referências. A inteligência emocional não é algo que a gente pega, né? Eu tenho quantos quilos de inteligência emocional? Eu tenho quantos centímetros de inteligência emocional? Não existe isso. Mas existem alguns indicadores que fazem com que a gente tenha consciência em relação às nossas emoções. Primeiro ponto, são pessoas que conseguem descrever as suas emoções e sentimentos de uma forma clara. Olha só, gente, conseguir identificar os nossos sentimentos. Será que a gente tem capacidade plena disso o tempo todo? Muitas vezes não, né? O que a gente precisa, né? Daqui a pouco, assim, alguma coisa aconteceu, eu abri um e-mail que eu não gostei, alguém me ligou, recebi um WhatsApp, uma mensagem, e aquilo me tira do prumo, né? Não aconteceu do jeito que eu gostaria, não aconteceu da forma como eu estava imaginando, e isso faz com que a gente se sinta ansiosa, ansioso, angustiado, triste, chateado. Ou seja, qual é a emoção que existe ali por trás que está me levando a desenvolver comportamentos? Entenda uma coisa, todo o comportamento, ele é filho de um sentimento. Tudo aquilo que eu faço, eu primeiramente senti antes de fazer. Né? Alguém que está motivado, que está entusiasmado, vai para a academia de manhã ou faz uma atividade física, por exemplo, mas só consegue porque existe uma motivação ou uma disciplina por trás disso. Então, a gente precisa aprender a descrever as nossas emoções. É simples? É fácil? Não, não é. Mas é possível. Porque a partir do momento que a gente consegue identificar as nossas emoções, a gente consegue identificar emoções das pessoas que estão à nossa volta. E com isso a gente consegue desenvolver relacionamentos melhores. Segundo ponto, conhecer os seus gatilhos que causam dor. O que me incomoda? Muitas vezes eu estou numa reunião
Gente, tem alguém com o microfone aberto, eu vou pedir que observem e desliguem, por favor. Pessoa conhece os seus gatilhos que lhe causam dor, né? Então, assim, estamos numa reunião e aqui a gente tem que colaborar com ideias, com pensamentos, e alguém fala alguma coisa que me remete ao meu passado, né? Me remete a um chefe que eu tive há 5 anos atrás e que me tratava mal, um colega meu que me desrespeitava. Esteja atento que nós respondemos muitas vezes a situações... Acho que o seu microfone tá fechado agora. Oi? Perdão, eu não fechei ele, acho que... Estava fechado meu microfone mesmo. Agora voltou. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Por exemplo, assim, nós todos, gente, vivemos situações desafiadoras a todo momento na nossa vida. E o nosso cérebro, ele aprende muito rápido. A gente aprende que o fogo queima na primeira vez que a gente botou a mão no fogo, lá no fogão, quando era criança, e entendeu que lá queimava. A gente não precisa testar isso várias vezes. Então, o que acontece? Assim como a nossa mente aprende, né, rápido que o fogo queima, a gente aprende rápido muitas coisas. Então, se, por exemplo, assim, eu recebo uma ligação e alguém tá me xingando, ou alguém tá me desrespeitando, ou alguém tá sendo grosseiro comigo, toda vez que o meu telefone tocar naquela situação, naquele momento, muitas vezes essa sensação ela pode ser disparada. Mas a gente precisa entender que aquilo que eu estou vivendo nesse momento presente não significa aquilo que eu vivi no meu passado. E isso é da nossa responsabilidade. Porque a gente tem o hábito de responsabilizar as outras pessoas pela bagunça, muitas vezes, que a nossa vida está. Ah, eu tô assim porque é meu marido, eu tô assim porque é meu filho, eu tô assim porque é o meu chefe, eu tô assim porque é meu colega de trabalho, né? As pessoas me tiram do prumo, as pessoas me tiram do sério. Gente, ninguém tem essa capacidade. É você que não sabe lidar com as suas emoções e permite que os outros... E você permite ficar refém dessas emoções. Você permite que os outros determinem o seu estado emocional. Eu vejo, né, isso a gente vê muito no trânsito. Né, alguém que muitas vezes é fechado no trânsito, é cortado no trânsito, a pessoa fica completamente indignada com aquele ser humano ali. Gente, ou a pessoa não viu, ou a pessoa tá de sacanagem mesmo, ou seja lá o que for. Mas a questão é, o que te impede de continuar na sua paz ou no seu estado emocional de tranquilidade, mesmo que o mundo lá fora esteja do jeito que está? Tem quase que um mantra que eu gosto muito de usar, quanto maior o caos lá fora, melhor, mais organizada mentalmente eu fico aqui dentro. O que isso significa? O mundo lá fora não tem controle sobre mim. O mundo lá fora pode fazer o que quiser e eu vou ficar inabalável. Ah, mas isso não é possível, isso que ela tá falando não tem como. É impossível a gente ouvir alguma coisa e não ficar mal com isso. A questão é, nós temos escolhas, sempre. Ou eu posso me afastar daquela pessoa, se for o caso, em algumas determinadas situações. Eu posso questionar a forma dela, o porquê que ela tá agindo desse jeito comigo, mas sempre há escolha. E por mais desafiadora que seja a situação, a gente tem, sim, a escolha de continuar na nossa tranquilidade, na nossa paz, porque o outro fala sobre ele. As pessoas falam e verbalizam daquilo que elas estão cheias internamente. As pessoas que estão com raiva, preocupadas, ansiosas, angustiadas, elas vão externalizar justamente esse tipo de estado emocional. E aí vem esse terceiro ponto. As pessoas sabem reconhecer as emoções dos outros. Quando eu estou em equilíbrio, quando eu tenho inteligência emocional, eu consigo saber se as pessoas que estão à minha volta estão bem ou se estão precisando de ajuda. Gente, um ser humano que age com agressividade é um ser humano gritando por ajuda de uma forma distorcida. Que nem mesmo ela tem consciência do seu estado emocional e ela não sabe como pedir ajuda, muitas vezes sente orgulho, muitas vezes acha que não precisa, muitas vezes acha que não dá conta, e aí ela acaba se atrapalhando na sua forma de comunicar, sendo grosseira, sendo agressiva, e essa é uma forma distorcida de pedir socorro. Então estejamos atentos, em primeiro lugar, às nossas emoções, porque assim a gente consegue também prestar um pouco mais de atenção em quem está à nossa volta.
Pessoas que têm inteligência emocional não se ofendem de uma forma fácil. Tem muita gente que fica, mas o fulano falou isso pra me magoar, mas o fulano fez isso de propósito porque sabia que eu ia ficar chateada. Gente, a vida não é só sobre o nosso umbigo, os outros não estão tão interessados assim na nossa vida. A gente tem mania de achar que a síndrome de perseguição, o outro tá fazendo isso pra me provocar, o fulano tá fazendo isso pra me deixar mal. Não, gente, as pessoas fazem o que fazem. Não necessariamente elas têm uma intenção de magoar a gente por trás, mas muitas vezes é muito conveniente a gente achar assim, dessa forma, porque a gente se isenta de tomar uma atitude. A gente passa a responsabilizar o outro por coisas que são nossas. Cuidado com isso, para não cair nessas armadilhas de te isentar da responsabilidade da sua vida. Isso faz toda a diferença para que a gente tenha uma vida mais emocionalmente inteligente. A gente também sabe se afastar de pessoas tóxicas. Eu vejo muita gente ressaltando a toxicidade de comportamentos dos outros. Mas você viu? Olha só o que o outro fez. Olha só como o outro foi agressivo. Então, são pessoas que se tornam especialistas em apontar dedo para os outros, mas elas não se dão conta também das suas toxicidades, né? Da sua responsabilidade naquele relacionamento. E cá para nós, seres humanos que são muito equilibrados emocionalmente não duram nunca em relacionamentos que são tóxicos. É muito fácil a gente ficar, porque o meu marido faz isso e aquilo comigo. A gente passou agora Outubro Rosa, saúde da mulher, então vale a gente olhar para essa questão emocional também. Será que será que eu realmente estou cuidando de mim? Será que eu realmente estou olhando para as minhas questões? Porque se eu realmente fizer uma análise, talvez a gente não dure em relacionamentos que são tóxicos, provavelmente. Então a gente tem que olhar qual é a nossa parte, muitas vezes na bagunça que a nossa vida tá. São pessoas também que conseguem dizer não sem culpa. Eu vejo muita gente, mas eu não consigo dizer não. O que tem por trás do medo de dizer não é o medo da rejeição. A pessoa vai ficar magoada comigo, ela vai deixar de gostar de mim, ela vai falar para outra pessoa que eu não ajudei ela, e eu não quero que falem mal de mim, eu quero que falem bem de mim e por aí vai. E aí vem a necessidade extrema de reconhecimento, a necessidade muito grande de ser validado. E quando a gente busca validação, quando a gente busca reconhecimento externo, é porque está faltando internamente. Eu não me reconheço o suficiente e aí eu preciso do reconhecimento do outro, da validação do outro. Cuidado com isso, porque é uma grande armadilha emocional. Porque aí a gente fica dizendo sim, 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 e eu deixo de me priorizar. Pessoas que têm inteligência emocional perdoam-se a si mesmas, obviamente, Não ficam se culpando pelos erros do passado. Gente, se a gente não quer errar em nada na vida, a gente simplesmente cruza os braços e não faz nada. E quem sabe ainda assim será um erro fazer isso. Ou seja, se a gente está vivendo, se a gente está nativa, se a gente está trabalhando, se relacionando com as pessoas, é claro aí que a gente tem margem para cometer erros. Então, ter um entendimento de que nós estamos fazendo o melhor que podemos a todo momento é o que a gente precisa, ter essa consciência para, ok, eu fiz o melhor que pude. Da próxima vez, eu vou fazer ainda melhor, porque estamos em aprendizado. E a gente tem que... Essa é a grande dádiva do erro, É a gente aprender. O que eu tenho para aprender aqui? Puxa vida, eu cometi um erro, errei com você, me desculpa. Da próxima vez eu vou fazer melhor. Então, qual é o aprendizado que tem aqui para mim? Para que, numa próxima vez, eu realmente não faça isso. Pessoas que têm inteligência emocional não cultivam rancores nem mágoas do passado. Eu vejo muita gente inseridas em relacionamento, seja profissional, pessoal, e ficam anotando, fazendo a listinha negra, o caderninho. Você tá anotado aqui no meu caderninho, lá na frente a gente vai se entender. Gente, não faz isso. Não é porque o problema é o outro, não, é porque guardar mágoas e rancores acumulam tristeza, começam a gerar tristeza na nossa vida. E o acúmulo de tristeza leva à depressão, ou seja, a gente
tomar o veneno querendo que o outro morra, né? Como diz aquela frase. Então, por favor, não alimente isso, porque o único prejudicado será você nessa história toda. Pessoas que têm inteligência emocional não buscam a perfeição porque sabem que sempre tudo pode ser melhorado. E hoje eu estou dando a melhor palestra que eu posso da minha vida. Amanhã espero que ainda dê melhor. Ou seja, eu hoje estou usando todos os recursos que eu tenho para dar o melhor de mim. Mas amanhã, quem sabe, eu posso ainda fazer melhor. Porque estamos em desenvolvimento, estamos em crescimento. Então não fique esperando o momento certo, o momento adequado. Não vai haver. O momento adequado é exatamente hoje, exatamente agora, com os recursos que você tem. E pessoas que têm inteligência emocional são pessoas extremamente generosas. São pessoas que se doam. Não são pessoas que ficam medindo e mensurando, né, o que eu vou ganhar com isso, o que o fulano vai me dar se eu fizer isso. Ou seja, são pessoas que se doam de uma forma muito generosa para a vida. E o que é, então, inteligência emocional nas finanças? É a capacidade de reconhecer, avaliar e decidir sobre os seus sentimentos em relação ao dinheiro. Né? Ou seja, é a capacidade de tomada de decisão. É eu reconhecer em mim, avaliar e aí tomar a decisão e entender quais são os meus gatilhos que me impulsionam a gastar, a economizar e por aí vai. A gente precisa gerenciar as emoções para conseguir atingir os nossos objetivos já pré-definidos, né, durante o ano. A gente está chegando perto do final do ano. Daqui a pouco a gente começa quais são os meus objetivos para 2022. E a gente vai querer muita coisa. E essas coisas que a gente quer também passam por uma organização financeira. A capacidade de fazer gestão das nossas finanças. E se a gente não tem essa habilidade desenvolvida, a gente vai se frustrar. A gente não vai conseguir proporcionar à nossa família aquilo que precisa, nossos filhos, realizar os nossos sonhos, que esse, na verdade, é o motivo pelo qual o dinheiro existe, para que a gente busque conforto, para que a gente proporcione segurança para a nossa família e por aí vai. E o que é necessário, né, para que a gente tenha inteligência financeira? A gente precisa conter os nossos impulsos de consumo. A gente não pode simplesmente ficar refém. Ah, meu Deus, daqui a pouco vem Black Friday. As pessoas já começam a entrar na ansiedade de esperar promoção e comprando coisa que nem vão precisar. Simplesmente para descarregar ali um desejo de compra motivado por uma carência, motivado por uma ansiedade, motivado por uma tristeza e por aí vai, que eu vou falar um pouquinho mais sobre esses gatilhos, esses 6 gatilhos que disparam, né, o nosso consumo e fazem a gente gastar mais. Administrar o dinheiro de uma forma racional. Todo o processo de decisão, gente, é baseado, obviamente, em emoções, né? A gente sabe que todo o nosso processo de decidir alguma coisa tem base nas nossas emoções. Mas a gente precisa racionalizar. Mas ok, isso aqui eu realmente preciso disso? A gente precisa fazer essas avaliações, né? E muitas vezes a gente não tem... A gente se deixa levar, né, pelas emoções. Precisa planejar e se manter focado no controle do orçamento. Planejamento é fundamental para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. E, gente, eu vou ressaltar aqui, se a gente não faz esse controle, se a gente não tem planejamento e por consequência, o controle desse planejamento, o risco é muito grande da gente se frustrar, né, porque a gente vai acabar caindo em tentações e a gente não vai conseguir atingir e se manter no foco que a gente desejaria, né? E encarar o dinheiro, como eu falei antes, como um meio para alcançar os objetivos, ou seja, eu quero dar um bom estudo para o meu filho, eu quero proporcionar para a minha família alguma viagem, ou seja, trazer benefícios, né, de acordo com o trabalho que eu tenho, ou seja, trazer... não é criar um sistema de compensação, mas sim criar metas para que você consiga conquistar alguma coisa. Todos nós gostamos de celebrar nossas conquistas, não é? Agora, para que a gente consiga celebrar alguma conquista, a gente precisa ter planejado essa conquista antes, porque senão a conquista vem e a gente não consegue celebrar. Ou, o que é pior, a gente nunca consegue celebrar as coisas porque não temos conquista. Então,
Aí a gente precisa olhar para isso. Pessoal, olha só, 95% das decisões de compra são por impulso. Quase 100%. É um índice extremamente alto. E aí, de que forma, então, as nossas emoções influenciam as nossas finanças? Por que que tem pessoas que ganham muito dinheiro e ainda assim gastam demais? Eu conheço uma pessoa que ganha 30 mil reais por mês e gasta 35. E aí? Ela está endividada. Não é o quanto você ganha, mas é a forma como você administra o seu dinheiro. E aí são as crenças, né? As crenças de que eu não mereço, as crenças de que eu tenho... de que eu mereço tal coisa. Cuidado com essa crença de merecimento. A pessoa trabalha, vai lá, ah não, mas eu mereço gastar nisso. Será que isso é realmente um merecimento ou será que você merece ter uma organização financeira, aplicar o seu dinheiro, fazer render, olhar para sua conta bancária e ver sua conta bancária crescendo? Isso é o que realmente a gente merece, né? Para construir um futuro lá na frente. Vamos lá. Quero falar aqui para vocês quais são esses 6 gatilhos emocionais que te fazem gastar mais dinheiro. O primeiro, gatilho do imediatismo. Ou seja, visualizei uma promoção, né? Ou visualizei algo que eu realmente gostaria de ter. A pessoa vai lá e gasta, vai lá e compra, sem medir consequência nenhuma. Ah, eu vou lá e gastei, me dei de presente, eu mereço, né? Com essas justificativas que são ciladas emocionais aqui. Ah, eu mereço tal coisa. Cuidado com isso. O gatilho do imediatismo faz você gastar mais do que você deveria. Então, cuidado. Gatilho da tristeza. Gente, eu fui muito refém desse gatilho, né? Quando eu não tinha a consciência toda de inteligência emocional que hoje eu tenho, muitas vezes eu me deixava levar. O que esse gatilho da tristeza ele nos faz? Gastar além da conta. Como? Brigava com o namorado, aí eu ia lá no shopping, comprava sapato, comprava alguma coisa. Ah, porque eu mereço. E aquilo, claro, traz uma sensação de alívio imediato, mas logo ali na frente a gente se sente culpada, a gente sabe que não está fazendo a coisa certa. Então, cuidado com o gatilho de tristeza. Puxa vida, me frustrei no meu trabalho, né? Tem gente que usa isso que usa esses gatilhos, né, de frustração ou de tristeza para acabar gastando mais, comprando mais ou comendo mais. Você tem que ficar atento a essas emoções. Se aconteceu alguma coisa no seu trabalho que te deixou triste, olha para isso, mas não te atira em comida ou em gastos. Eu tô falando comida porque é a forma como as pessoas de uma forma geral, elas aliviam as suas frustrações, ou gastando ou comendo mais. E isso é falta de inteligência emocional. Pessoas que não sabem lidar com essas emoções. E, gente, eu lembro uma vez, teve uma aluna que me perguntou assim, professora, depois que eu fizer o teu curso, eu não vou mais sentir tristeza? Eu disse para ela, vai porque não tem como a gente não sentir tristeza. É impossível. Até porque essas emoções que são negativas, muitas vezes, que a gente chama de negativas, elas estão ali para nos ensinar alguma coisa. A tristeza, ela existe para que a gente aceite e entenda algo que a gente até então não está conseguindo entender e não está conseguindo aceitar. A raiva, por exemplo, é fundamental que o ser humano sinta raiva. Sabe por quê? Porque é a raiva que mobiliza. É a raiva de bater na mesa e dizer assim, eu não quero mais essa vida para mim. Eu vou dar um jeito porque eu não aguento mais sofrer. É a raiva que faz com que a gente saia da situação de desconforto que nós estamos, de buscar ajuda, de buscar mais autoconhecimento, para sair muitas vezes de dores emocionais que a gente vive. Terceiro gatilho é o gatilho da ganância. Ah, eu quero ganhar, nossa, apareceu uma oportunidade para mim. Né? Aí eu venho dizer assim, gente, deposita para mim hoje R$1.000 na minha conta que o mês que vem eu vou depositar 2.000 na sua. Aí a pessoa vai lá, uau, eu vou ganhar R$1.000 em um mês. Eu vou dobrar eu vou ganhar 50%, 100%, vou investir 1.000 e vou ganhar 2. Nossa, meu Deus do céu, vai voltar o dobro. Gente, e aí a pessoa faz. Nem toma conhecimento. Isso é ganância.
O gatilho da ganância faz a gente perder dinheiro. Cuidado com ele. Gatilho do medo. Meu Deus do céu, vai acabar. Meu Deus do céu, eu tenho medo de investir. Ou seja, as pessoas com medo de tomar decisões mais acertadas na sua vida, elas acabam perdendo dinheiro também. Gatilho da escassez. Esse, né, os comerciais, as propagandas usam muito disso. É só hoje, né? Vai acabar, não tem mais. Lembro quando a pandemia se instaurou, as pessoas indo para o supermercado e comprando demais, né, as coisas, gastando dinheiro que não tinham, justamente pelo medo que iria acabar. O medo e a escassez, eles estão muito próximos. A gente precisa identificar. E o gatilho da euforia. Oba, vamos lá, vamos gastar, vamos fazer um churrasco, vamos pagar isso, vamos viajar, né? Aquela coisa eufórica de gastar o dinheiro que muitas vezes a pessoa não tem para fazer coisas, talvez até mesmo para agradar aos outros muitas vezes. A gente tem que ter muita clareza, né, desses gatilhos emocionais aí. Quem quiser tirar uma foto dessa tela, pode tirar, porque isso eu quero que vocês levem para a vida de vocês e que não caiam nessas armadilhas que as nossas emoções nos pregam muitas vezes, né? A gente tem que ter essa consciência. Olha só, gente, quando esses gatilhos, eles são disparados, né, na nossa mente, o que acontece? A pessoa é estimulada para comprar, ela é estimulada a comprar por uma promoção, por exemplo. Um anúncio, uma oferta, uma data comemorativa, com base naquele gatilho lá, nos gatilhos que eu falei para você, a tristeza, o medo, a escassez, a euforia e por aí vai. E geralmente isso acontece pelo momento de vulnerabilidade que a pessoa está, né? Um momento de tédio, de estresse, de tristeza e por aí vai. Então, tome consciência do que está motivando você a ir para esta compra, né? E aí vem... Se a gente não observa isso, não toma essa consciência, não desenvolve estado de presença, aí vem o descontrole. Em busca, né, desse alívio rápido, então ela cede àquela tentação e compra de uma forma compulsiva. A compra compulsiva, tem gente que precisa comprar cada vez mais e mais, agora é só uma coisa aqui, agora é uma coisa ali e por aí vai. Cuidado com isso. Porque depois vem a ressaca, né? Aí pouco tempo depois da compra, ela percebe que gastou mais do que devia e sofre então com essa sensação de culpa, vergonha, arrependimento. Aí ela se arrepende, meu Deus, ela se martiriza, eu não tenho dinheiro, né? E por aí vai. E aí cada vez mais, porque ela não consegue entrar num ciclo de organização e cada vez mais ela gasta, que aí vem a recaída, né? A frustração do não conseguir, cada vez mais leva a um novo episódio de compra compulsiva, que eu chamo muitas vezes, né, o efeito sanfona emocional, que é o não conseguir se manter no foco, na disciplina, né? Começa, tenta e depois para, não consegue mais se desenvolver e andar para frente, né? Então, a gente precisa olhar para essas questões e agir de uma forma positiva traz resultados positivos. Gente, nós poderíamos aqui agora fazer uma corrente, nos dar as mãos, né? E pensar de uma forma positiva, mas somente pensar de forma positiva não traz resultados positivos na nossa vida. O que vai realmente fazer com que a tua vida entre no prumo de uma forma mais efetiva é ação. É agir de uma forma positiva. É colocar, avaliar, né? O que você pode fazer. Muitas pessoas ficam dizendo assim, mas eu quero ser mais organizada, eu quero ser uma pessoa mais pacienciosa. Ao invés de você ficar focando em ser isso ou ser aquilo, eu te convido, seja isso ou seja aquilo, hoje. Eu quero ser uma pessoa com mais paciência com a minha família. Como é que uma pessoa com mais paciência age? Como é que ela fala? Como é que ela gesticula? Como é que ela se comunica com seus colegas de trabalho? Né? Eu quero ser mais colaborativa. Eu quero ser mais colaborativa. Eu quero, assim os outros vão colaborar mais na minha vida. Então, o que uma pessoa colaborativa faz? Avalia e presta atenção nisso. Eu quero mostrar aqui para você
a assinatura vibracional, a escala vibracional aqui, tá? Gente, vários estudos apontam que o dinheiro vibra na mesma energia da alegria. E aí, olha onde é que tá a alegria aqui nesse painel. Ela tá lá em cima, 540 é a frequência da alegria. Então, digamos que o dinheiro também esteja na frequência de 540. Agora, muitas pessoas vivem no medo, na dor, no sofrimento, na mágoa, na culpa, na vergonha. E olha onde esses sentimentos estão, lá embaixo, nessa escala aqui. Ou seja, se você vibra na angústia, no medo, na dor, na frustração, na reclamação, né? Você não vai conseguir estar alinhado com a prosperidade. E isso eu quero mostrar para você. Qual é a forma que a gente lida, né? Para fazer mais dinheiro na nossa vida, para ter mais abundância e prosperidade. É sendo grato. E agora, nesse momento, eu gostaria que você pegasse na sua mão uma nota. A maior nota que você tem no seu bolso, na sua carteira. Se você não tiver dinheiro agora, nesse momento com você, não tem problema. Eu quero que você feche os seus olhos e você pode já fazer isso agora. Só na sua imaginação. Se você tiver, melhor, ótimo. Se você não tiver, você pode até fazer novamente esse exercício depois com o dinheiro na mão. Mas agora, nesse momento, exato, independente se você tem dinheiro na sua mão ou não, eu quero que você feche os seus olhos. E você imagine que você tem dinheiro na sua mão nesse momento. E você toca nesse dinheiro. E você segura esse dinheiro, você sente a textura dessa nota. E nesse momento eu quero que você pense na primeira lembrança da sua infância que você teve em relação ao dinheiro. Qual é a sua mais remota memória? A sua mais antiga memória? Talvez você tenha ganhado esse dinheiro do seu pai, da sua mãe ou dos seus avós. E qual é a sensação que o dinheiro te traz? Talvez venham crenças de que esse dinheiro é sujo, que o dinheiro é sujo, de que é preciso trabalhar muito para ganhar dinheiro, que dinheiro não dá em árvore, que dinheiro não cai do céu, de que dinheiro é sofrido. Dinheiro traz briga, traz discórdia, traz desentendimento. Pessoas brigam por causa de dinheiro. Talvez até mesmo você acredite que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que você pensa em relação ao dinheiro? Quais são as suas lembranças em relação ao dinheiro? E principalmente, quais são os teus sentimentos em relação ao dinheiro? Faça essa avaliação interna aí dentro consigo mesmo. E você vai perceber que muitas vezes essas memórias, esses aprendizados se deram muito tempo atrás e que você aprendeu isso com pessoas importantes na sua vida, seu pai, sua mãe, e que você muitas vezes carrega essas crenças, esses pensamentos que você herdou e que talvez nem sejam seus. Mas você realmente pensa assim porque você foi educada, você foi ensinada, você foi educado, ensinado a pensar dessa forma. Talvez em certos pontos isso tudo te ajude, talvez em outros você queira melhorar, evoluir, crescer cada vez mais. Sente. O que você pensa em relação ao dinheiro? O que você sente em relação ao dinheiro? E o que você está ensinando também para os seus filhos? E como você se relaciona com o dinheiro e você traz o assunto de dinheiro no seu relacionamento. Você pode abrir os seus olhos agora e talvez você tenha tomado consciência de alguma coisa, talvez você tenha acessado alguma memória. E a pergunta é, como é que você deseja a sua vida daqui para frente? Em relação às finanças, em relação à sua saúde física, mental, emocional, saúde financeira. Será que você quer continuar muitas vezes tendo
os mesmos desafios, problemas, ou você quer algo melhor e maior para a sua vida? Para onde as suas crenças estão te levando? Nós somos crenças ambulantes. Como eu falei para vocês, 95% das nossas decisões, elas são inconscientes. A gente tem apenas acesso a 5% de consciência sobre tudo que acontece na nossa vida. E aí eu pergunto para você, será que você não precisa rever tudo aquilo que você acredita? Muitas vezes a gente não tem a coragem de rever, porque a gente sabe que muitas vezes a gente vai ter que dar o braço a torcer ou mudar de pensamento. Mas é muito melhor a gente ter a coragem para mudar de pensamento do que seguir pensando errado, digamos assim, o resto de uma vida. Muitas pessoas dizem assim, mas mudar é difícil, mudar dói, sim, é desconfortável. E aí eu não tô a fim de pagar esse preço. Mas eu pergunto para você, o fracasso, será que não tem um preço maior ainda? O sucesso tem um preço? Claro que sim. Sucesso tem preço. A gente precisa sair da zona de conforto, agir de uma forma diferente. Mas pergunto para você, e o fracasso? Na minha opinião, essa fatura do fracasso, ela é muito mais alta do que a do sucesso. Esse é o meu nome, é Milene Vargas, eu tô no Instagram, no YouTube, com muito conteúdo. Lá no meu canal do YouTube tem muitos vídeos sobre autoconfiança, autoestima, como lidar com pessoas que não são fáceis, como sair de situações desafiadoras, como se posicionar. No meu Instagram também, contribuo com bastante conteúdo para que você cresça, você se desenvolva cada vez mais de uma forma íntegra. Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui, eu quero abrir para que a gente comente, para que a gente interaja, para que vocês tirem dúvidas, esclareçam, né? E talvez aí tenham tido muitos insights em relação a essa questão financeira e as nossas emoções, que andam juntas, né? Não tem como a gente separar. Qualquer coisa que a gente vá gastar ou pensar em dinheiro, tem uma emoção ali. E a gente não pode permitir que essa emoção nos controle. É a gente que tem que ter o controle emocional e a inteligência emocional para conseguir fazer aquilo que é necessário. Estou à disposição, minha gente. Obrigado, Milene. Obrigado aí pelas suas palavras. Acho que ela acrescenta bastante pra gente, né? Eu queria saber do pessoal também. Alguém tem alguma pergunta? Pode fazer. Ei, Thiago, e aí? Como é que tá a vida depois de casado? Ficou mais fácil? Tá bem. Tá bem? E aí, tem uma pergunta? Pode fazer. Pense. Pense. Eu tenho uma pergunta, Milene. Diga. Vamos lá. Muitas pessoas, elas atribuem a questão... Se você gostou desse conteúdo, compartilha com as suas amigas e ative as notificações para receber o próximo episódio. Até o próximo.